Eu estava estudando a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, do capítulo 8, que fala que Salomão traz para o templo a arca. Congregou Salomão, 8:1. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima como a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. O sacerdote e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reuniram a ele estavam todos diante da arca sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais inferior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobria a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali, então, até o dia de hoje, ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Essa cena da nuvem, que encheu a casa do Senhor, e eles nem puderam estar ali porque eles não conseguiam ver, ficou tudo tapado. Isso já uma vez me aconteceu, eu estava na igreja, e no fim do culto entrou uma glória tão grande de Deus naquele lugar que você via aquela fumaça, Aquilo era o manifestar de Deus, a glória de Deus. E ontem, ao olhar, ao observar esta palavra, o Espírito Santo tocou no meu coração, de vir aqui falar sobre a Arca da Aliança. E nós sabemos que a Arca da Aliança, ela tem outros nomes, porque é muito conhecido como a Arca da Aliança, mas ela também é conhecida como a Arca do Senhor, como a Arca de Deus, ou a Arca do Concerto. Então, quando você ouve ou você vê em alguns capítulos bíblicos a Arca do Concerto, que está lá em Êxodo, está falando da mesma arca que eu estou pronunciando para você aqui, que Salomão trouxe para o templo. E nós observamos que era uma coisa muito simples, mas também um trabalhar muito minucioso, O trabalhar, quem desenhou a arca, isso foi a primeira arca, A arca mesmo foi criada por Moisés. Moisés é que construiu esta arca da aliança e aquelas tábuas, os mandamentos, os 10 mandamentos, e eles foram feitos pelas mãos de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos. E esta arca era como um cofre. Ali ele depositava aquelas pedras e estavam guardadas dentro da arca. Então, tudo foi desenhado, tudo foi planejado por Deus. Deus direcionou Moisés, E Deus falou para Moisés, se você for olhar, a Arca da Aliança era uma caixa que representava não só a aliança, mas também representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então o povo tinha ali uma coisa assim, um respeito, A presença de Deus simbolizava a presença de Deus, a presença que se manifestava ao povo. E quando nós sabemos que Deus permitiu que Moisés criasse tudo isso, Deus sempre teve um objetivo. Deus faz as coisas sempre com um propósito. Até nos dias de hoje, ninguém encontra a Arca da Aliança. Há muitos investigadores que já tentaram encontrar, não vão encontrar, porque tudo hoje se torna uma idolatria. Tudo que se encontra, se acha uma moeda estampada com a cara de um rei, a pessoa idolatra a moeda. Se encontra
vestes de antigamente, por exemplo, como eu já relatei algumas pregações em Cork, lá na Irlanda, onde tem lá os restos, as malas, e, né, as coisas das pessoas que morreram naquele trágico acidente do navio, né? Que foi muito trágico, que foi um acidente assim que morreram muita gente e foram poucas que sobreviveram. E depois eles foram resgatar, né, os pertences dessas pessoas, que foram malas, roupas velhas, sapatos, e tudo isso está lá dentro do museu. Então, assim, tem pessoas que idolatram até roupas, né? Ai, aquele fulano que estava no Titanic e tal. Mas nosso Deus, ele sabe como é o coração do homem e a tendência do coração do homem, porque nós, infelizmente, né, quem é liberto por Deus não tem isso. A sua adoração é somente a Deus. Mas quem não é liberto se apega com qualquer coisa, né? Ou se apega com um ente que morreu, um ente querido que já faleceu, com a roupa do ente querido que faleceu. Eu não vou jogar essa roupa fora porque foi do meu pai, foi da minha mãe, foi do meu irmão. E aquilo se torna um ídolo para a pessoa, porque se tirar dela, ela entra em desespero completamente. Ela não consegue admitir que ela está dependente daquela peça para matar a saudade. Ela tenta até falar assim, não, mas é só uma peça de roupa. Mas tira dela para ver se ela não, né, não se enerva, não começa a falar coisas desagradáveis ou não deixa ninguém tocar. Se torna um ídolo. Se torna um ídolo. Né? A pessoa, o ente querido faleceu, né? E eu sou contra guardar essas coisas, porque só faz lembrar, não é dos bons momentos, não faz lembrar dos bons momentos, faz lembrar daquilo que a pessoa sofreu. Às vezes a pessoa ficou doente muito tempo num leito, ou às vezes a pessoa sofreu um acidente de carro. Aí você começa a remoer aquilo, por quê, Deus, por quê, por quê? Isso só traz, sabe o quê? Confusão na sua mente. Então, tem coisas que você tem que desapegar mesmo. Porque se o nosso Deus fala que a gente tem que pegar todo o meu erro, tudo aquilo que eu acho que eu pequei e lançar no mar do esquecimento, ele está dizendo, passado, esquece. Né? Aí você pega uma roupa, você começa a olhar para a roupa e começa a vir tudo de novo, aquilo que você já está lutando meses e meses, né? Dias e dias para esquecer, mas você mesmo traz à tona. Então tem coisas que é melhor você deixar ir, deixa ir, já foi, não volta mais. Ah, mas é algo meu, é algo pessoal, é algo que eu vou guardar para mim. Só vai te fazer sofrer, só vai te trazer recordações. Vai entrar uma tristeza aí no seu coração, uma ansiedade, um medo do amanhã. Aí vem aquela nostalgia, né? Daquele tempo. Ai, mas aquele tempo era bom. Aquele tempo era que era bom. Não. O que a palavra diz? Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova. Coisas novas, elas vêm todas as manhãs. E você tem que pegar as oportunidades que Deus está te dando. Eu sei que não é fácil desapegar daquilo que nós mais amamos. Daquilo que nós temos, né? Como o amor da nossa vida. Como algo que fez parte. Mas se está me fazendo mal ver isso, então eu vou deixar de lado. Eu vou deixar passar. Eu vou tirar das minhas vistas, né? Há um ditado popular que fala assim: longe das vistas, fora do coração. Acho que é assim que se diz. Ou longe das vistas, longe do coração. Porque quando eu estou vendo, eu estou recordando. Aí desperta em mim tudo aquilo que está dentro do meu coração, seja bom ou ruim, está despertando dentro de mim. Se o nosso próprio Deus, ele fala para nós não considerarmos as coisas antigas porque ele está fazendo coisa nova, ele está dizendo, não se apega ao passado. Deixa o passado ir. Viva o seu presente, sonhe o seu futuro, mas não se apegue ao seu passado. Eu nem ia entrar nisso, mas se Deus está pedindo para entrar é porque ele sabe que alguém está vivendo isso, sabe? E isso está te fazendo mal. Às vezes tem pessoas que guardam roupas de pessoas que já morreram e depois vai lá e começa a cheirar a roupa da pessoa. Ai, que saudade. Não vai voltar mais. Eu sempre falo, você vai até ela, mas ela não vem até você. Ela morreu. Então, eu vou até ela,
Porque eu sei que um dia a morte também virá me buscar, mas ela não virá até você. Então deixa aí. O que a pessoa teve que viver, Deus permitiu viver. Esses dias eu falei que toda alma vivente está nas mãos de Deus. Tudo que tem vida está nas mãos de Deus. E se Deus tira o fôlego de vida, é porque Ele permitiu. E não cabemos a nós discutirmos o tempo de Deus. É como se Deus marcasse o dia de você nascer. Você vai nascer nesse dia. Aí a mãe que está carregando a criança vai falar para Deus, Deus, não, mas eu não quero nesse dia. Eu não quero que ele nasça em maio. Eu quero que ele nasça em setembro. Mas ele não vai nascer em setembro, porque há um prazo determinado. São semanas a ser cumpridas. E Deus determinou aquele dia dele nascer. E no dia da morte também é igual. O dia que tem que morrer, eu não posso falar, Senhor, não pode me dar 10 anos, 20 anos. Deus até faz isso, como aconteceu aqui com esse rei que virou o rosto, né, quando o profeta Isaías foi falar com ele e disse para ele, olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. O que ele fez? Chorou a Deus. Falou para Deus aquilo que estava dentro da alma dele. E o que aconteceu? Deus pede para o profeta Isaías voltar lá e falar com o rei Ezequias que Deus estava acrescentando mais 15 anos para ele. Mas porque Deus permitiu ser acrescentado. E se Deus falasse, não, não vou te acrescentar. O seu tempo aqui chegou ao fim. A sua missão, ela chegou ao fim. Porque ainda Deus tinha coisas para fazer nesses 15 anos que aqui ele esteve. Deus usou ele, né? Através dele, Deus ainda fez grandes coisas. E eu falo que nós não estamos aqui por acaso. Nenhum de nós estamos aqui por acaso. Todos nós temos um chamado da parte de Deus. Todos nós temos talentos e dons que Deus nos concede. Como eu estava falando, a Arca da Aliança, ela foi construída segundo as medidas e os detalhes que Deus concedeu a Moisés. Moisés, lá no capítulo 25 de Êxodo, ele recebe, né, a ordem de Deus e ele construiu ali um baú retangular. Ele era feito de madeira de acácia. Ele foi revestido por dentro e por fora, como muitas pessoas vê réplicas aí da Arca da Aliança, que é assim que era. Esse baú foi revestido por dentro e por fora. E era de ouro puro, né? Até alguns investigadores queriam encontrar essa arca, porque era mesmo ouro. E tinha 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura e altura. Então, era toda moldurada de ouro, né, à volta. E a tampa da arca também era de ouro e tinha 2 querubins virados um para o outro. Eu sei que eu estou falando com pessoas que já viram o modelo da arca. E aquelas asas dos querubins cobriam a tampa. Foi assim que Moisés projetou a arca. E o que tinha dentro da arca? No início eles colocaram as tábuas com a inscrição dos 10 mandamentos, representando a lei de Deus, um vaso com maná, representando a provisão de Deus, a vara de Arão, lembra quando Arão foi com Moisés falar com o faraó e a vara dele floresceu? Lembra dessa vara? Pois é, essa vara que floresceu, porque depois mais à frente você vai ler que as pessoas estavam contra Arão, e de todas as varas, a única que floresceu foi a vara de Arão. Por quê? Porque ele era escolhido de Deus e não tinha ninguém que ia atrapalhar isso. Foi Deus que determinou Arão para estar ali do lado de Moisés. Então a vara dele que floresceu, né, e se transformou em uma cobra na frente de Faraó, colocaram também dentro da arca como um aviso contra a rebeldia. Então, tinha algo, né, dentro da arca que era simbólicos, que era o poder e o manifestar de Deus. Então, toda vez que as pessoas olhavam para a Arca da Aliança, servia para lembrar o povo que Deus estava presente entre eles. Isso é muito importante, né? A gente, quando tem a Bíblia nas mãos, né, que eu falo assim que a minha arca é a Bíblia, a presença de Deus na minha vida, é as Escrituras Sagradas, porque hoje você tem nas mãos o livro mais poderoso de todo o mundo.
né? Tem escritores famosos, reconhecidos, renomados, que escrevem livros, que vendem cópias e mais cópias, milhões e milhões de cópias, mas a Bíblia é um exemplar que você sabe que não tem em nenhuma parte do mundo. Passa 100 anos, passa 1000 anos, ela continua sendo intacta. A palavra está aqui viva, ela se renova a cada manhã. Então, quando eu olho as Escrituras Sagradas, é a arca, é a presença de Deus na minha vida, representa a presença de Deus na minha vida. Então, o povo, naquela época, o povo, quando olhava para a Arca da Aliança, era como um memorial, né, para os descendentes de Israel saberem do que Deus havia feito no passado com seus pais. Né? Era um símbolo. Então, pensavam na arca, lembrava da glória de Deus, lembrava dos mandamentos, lembrava da provisão. O Espírito Santo, né, quando você está numa situação difícil ou uma situação que você precisa ter sabedoria para resolver, é por isso que é importante você ler as Escrituras Sagradas, conhecer as Escrituras Sagradas, porque o Espírito Santo ele vai te lembrar dos versículos, ele vai te lembrar de passagens, quando você tiver em uma dúvida cruel dentro de você, quando você tiver com uma incredulidade tentando roubar tudo aquilo que você um dia conquistou, que é a sua fé, aí o Espírito Santo vai lembrar você que é daqui que tem a saída para esses problemas. O povo, quando olhava para a arca, eles lembravam, Deus fez, Ele é poderoso, Ele faz, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz como Ele quer. Então o povo olhava para a arca e aquilo era o quê? Uma mensagem da parte de Deus. As pessoas olham para a Bíblia e aqui tem uma mensagem para você. É Deus falando com você, é a própria boca de Deus falando no teu espírito, o Espírito de Deus, através da palavra anunciando no teu espírito. É importantíssimo você conhecer as Escrituras Sagradas. É importantíssimo você tirar um tempo do seu dia, mesmo que for 30, 20 minutos do seu tempo, ler as Escrituras Sagradas, porque nos dias difíceis, nos dias de tribulação, é através da palavra, é que você terá força para enfrentar os obstáculos. A arca, ela também representava a pureza de Deus. Quem tocasse na arca indevidamente, a pessoa morreria. Se eu tocasse na arca de forma indevida, eu poderia morrer na presença de Deus. Pois é. E tem muita gente tocando na presença de Deus. E não está tendo uma morte física. Você olha assim, mas fez tanta coisa errada e não morreu. Porque quem tocava na arca indevidamente, morria. Mas você hoje vê as pessoas tocando na presença de Deus, não é? E você olha e parece que está tudo bem. Aí é que você engana. Porque aí vem a morte espiritual. A pessoa está morta espiritualmente. A pessoa está oca espiritualmente. Por acaso isso foi até ontem, eu observando a foto de uma missionária muito conhecida. Pregou muitos anos, pelo Brasil, pelo mundo. E ela teve um relacionamento extraconjugal. E engravidou. E ela sempre alegou para as pessoas que a filha era do marido. Mas o tempo foi passando e você sabe que nada fica oculto. Uma hora tudo será revelado. E começaram a ouvir comentários que a menina não era filha do marido, era filha de outra pessoa. E por fim descobriu tudo. E realmente a filha não era do marido, né, que ela já tinha 2. A filha era de outra pessoa. E isso, né, matou. Né, ela pregava, era chamada para pregar, as pessoas davam crédito, né, confiava. E as pessoas perderam, né, a graça, acharam que aquilo era enganar, porque ela quantas vezes subiu no púlpito, grávida de outra pessoa, e sempre dizia para o marido que era dele. Só que um momento ele desconfiou que aquilo, depois que ela começou a crescer e ver o rosto dela, que não era dele.
mas ela sempre pregava a palavra de Deus, como se nada tivesse acontecido. E se tem uma coisa abominável ao Senhor, é esconder os nossos pecados. O que a palavra diz sobre um pecado encoberto? No livro de Provérbios 28:3 fala sobre isso. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. E eu olhando as fotos dela, de muitos anos atrás, eu vi o brilho do Espírito de Deus na vida da pessoa. E olha que tinha um cabelo simples, roupa simples, não era muito vaidosa, mas era bonita, porque tinha o brilho de Deus. E comecei a olhar as fotos atuais, muito bem maquiada, muito bem vestida, maquiada, mas não vi o brilho de Deus na vida da pessoa. Porque talvez hoje ela já confessou, pediu perdão a Deus e está tentando recomeçar a vida. Só que as pessoas são muito críticas, né? Se você erra uma vez, você pode errar tantas vezes, mas se pedir perdão a Deus de coração, Deus te perdoa. Mas se você errar diante de uma pessoa, a pessoa nunca mais vai te dar crédito em relação àquilo, nunca mais vai confiar em você. Mesmo que a pessoa queira, ela não vai confiar. E eu olhando para ela, eu vi nos olhos dela assim, olhos de tristeza. Porque eu tenho certeza que não era aquilo que ela queria, mas infelizmente ela caiu. Por isso que a gente tem que tomar conta da nossa vida e ter cuidado para não cair. Porque todos nós, rico, pobre, bonito, feio, famoso, não famoso, pode cair no buraco. Pode pecar, pode errar, pode. Então por isso que a gente tem que vigiar para que isso não aconteça e pedir misericórdia de Deus, porque é Ele que nos ajuda. Então, a fraqueza, o homem é fraco. Por isso que a gente tem que matar a nossa carne e fortificar o nosso espírito. E como é que eu fortifico o meu espírito? Orando a Deus, comunhão com Deus, jejum, oração, ler a palavra, todos os dias comer da palavra. Josué, eu sempre lembro da passagem de Josué. Josué, medita na minha lei, de dia e de noite, de dia e de noite. Por quê? Para que você vai bem em tudo. Porque as tentações, elas virão, e serão muitas tentações, para te tirar do propósito de Deus. E eu observando essa missionária, uma grande mulher de Deus, gente, tem um talento para pregar. Eu lembro muitos anos atrás, quando eu vi a primeira pregação dela, que pregação, que unção, que autoridade de Deus, sabe? Mesmo autoridade de Deus, você vê que é Deus que entregou essa pessoa esse dom, e não queira falar, não foi Deus. Não, é Deus que entregou, é um dom que você vê que foi Deus que deu. Mas, infelizmente, no momento que ela errou, né, ela poderia se retratar e falar, não, eu pequei, eu não posso subir no púlpito desse jeito, dessa maneira. Porque eu falo, o ser humano peca e erra mesmo. Não é? Se nós não tivermos Deus na nossa vida, temos tendência o tempo todo a errar e pecar. Começa principalmente nos nossos pensamentos, os julgamentos contra as pessoas, as condenações dentro de nós. Mas o que ela deveria ter feito era ter vivido o Provérbios 28:13. O que confessa as suas transgressões alcançará o quê? Misericórdia. E não é dos homens, é de Deus, porque o homem não é misericordioso. Mas quando você alcança a misericórdia de Deus, Deus o quê? Muda o coração do homem ao teu respeito. Eu agora não lembro muito bem o nome do pregador, esse pregador americano de 1940. Homem usadíssimo por Deus. Aonde ele passava, ele arrastava multidões com ele. Eu não me lembro agora o nome dessa pessoa, desse pregador. Sabe o que um dia ele fez? Igreja lotada. Põe milhares de pessoas dentro da igreja. Ele pegou, subiu no púlpito, pegou o microfone e falou assim, eu tenho que confessar algo para a igreja. Porque para Deus eu já confessei e pedi perdão. Mas agora eu tenho que confessar a vocês, os meus irmãos. E ele foi falando que ele teve
uma caída, não foi uma recaída, porque não foi na segunda vez, não, foi a primeira vez que ele fez aquele erro, e ele, casado, se envolveu com uma prostituta. Teve relações com uma prostituta uma vez, e ele não se sentia digno sequer de subir no púlpito, né, claro, para pegar a palavra de Deus. Então, ele errou aquela vez, ele pediu perdão a Deus, ele confessou as suas transgressões e ele alcançou a misericórdia de Deus. Ele ficou ali muito tempo sem pregar a palavra, mas sempre na presença de Deus. Não se desviou, não. Se arrependeu, porque aquele que confessa de verdade, né? Porque você tem que confessar e deixar o pecado. Não é confessar e continuar no erro, porque assim você não tem misericórdia de Deus. Mas se você confessa, se você arrepende e você deixa o erro, você tem a graça de Deus na sua vida. Deus prosperará. E Deus mudou a sorte dele. Depois Deus usou ainda mais. Por quê? Porque Deus viu um arrependimento nele. Davi pecou, enganou para ficar com uma mulher casada. Tirou a vida do próprio marido para ficar com ela. Mas ele se arrependeu. Deus perdoou? Perdoou. E o fim de Davi foi um fim cruel? Não, porque lá em Provérbios 28, 13, que eu falei para você, é que se você confessar e se arrepender e deixar, vai alcançar misericórdia. Mas se você não confessar as suas transgressões, você não prosperará. Davi prosperou porque o reino dele foi próspero, porque ele confessou. Ele disse a Deus que realmente tinha sido ele. E ele deixou e nunca mais fez aquilo. Entendeu? Porque eu posso falar que estou arrependida e continuar no erro. Aí, voltando ao assunto dessa missionária, eu ouvi, né? Ela era muito mais financeiramente falando limitada do que hoje, porque hoje ela tem muito mais condições do que ela tinha no começo do ministério dela, mas você não vê o mesmo brilho. Porque eu sempre falo, você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Se não tiver o brilho do Espírito Santo, você é uma pessoa apagada, sem vida. A pessoa que tem o brilho do Espírito Santo não tem como passar desapercebido. Você chama atenção. Você chama atenção. Eu lembro uma vez que eu tinha que meus 20 anos, 21 anos. Eu entrei dentro de um salão de beleza e aquela mulher olhou para mim e falou assim: eu estava normal, não estava vestida com cabelo espetacular ou com uma maquiagem, não, estava simples. Mas eu lembro da fala dela até hoje. Ela olhou para mim e eu vi que ela estava olhando muito, né? E ela ficava observando, assim. Eu falei, gente, mas por que... Às vezes a gente até fica assim, né? Sem chão, porque quando uma pessoa tá te pressionando muito com o olhar, às vezes a gente fica assim, sem lugar, né? Por que a pessoa tá me olhando? Será que eu tô mal vestida? Será que tem alguma coisa no meu cabelo? Será que tem alguma sujeira no meu rosto? A gente sempre fica pensando isso, né? Porque tá olhando alguma coisa E ela ficava olhando muito. E quando eu já estava quase a sair do salão, eu sei que eu fui com uma amiga minha, que foi até ela que era amiga dessa dona do salão. Não fomos arrumar cabelo, não. Ela foi lá só para conversar com ela mesma. Ela tinha ido na cidade daquela amiga dela e ela foi no salão visitá-la e eu fui com ela. E aquela mulher estava à espera para ser atendida. E ela olhava para mim e eu falei, gente, mas o que essa mulher quer que eu não estou a perceber, né? E depois, no fim, quando nós estávamos a despedir, ela olhou para mim e falou assim: jovem, você é muito bonita, falou para mim. E olhou para a cabeleireira e falou assim: ela é muito bonita, ela tem um brilho diferente. Aí a cabeleireira olhou assim: sim, ela tem um brilho diferente. E não eram evangélicos, não eram cristãos, não tinha discernimento espiritual. Mas por quê? O brilho do Espírito Santo resplandece em sua face. Ali elas estavam vendo o brilho de Deus na minha vida. Porque quando você tem Deus, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não passa desapercebido. A presença de Deus, ela muda o ambiente. A arca, aonde ela ia,
né? Porque ela ainda andou na casa de Obed-edom, ela teve também no arraial dos filisteus, só que começou a vir tantas coisas estranhas lá no arraial que eles pegaram e entregaram a arca, que eles não aguentaram. Por quê? Porque a bênção de Deus, a paz de Deus, ela está na casa do justo. Mas na casa do ímpio, há perturbação. Há perturbação, mas na casa do justo, há paz. Então você agradeça a Deus porque a paz de Deus está aí na sua casa. Agradeça a Deus porque você sabe que aonde você vai, as pessoas olham para você e vê em você um diferencial. Às vezes nem sabe explicar, quem não tem discernimento não sabe explicar, mas você é diferente porque o brilho de Deus está na sua vida. A arca antes estava na cidade de Davi. Salomão, vamos transportar para o templo, construído pelas mãos de Salomão. Davi queria executar o projeto de Moisés, mas Davi tinha muito sangue nas mãos e não é qualquer um que carrega a arca. A palavra diz assim: e levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levita é que os fizeram subir, escolhidos por Deus. É a mesma coisa que a pessoa não foi escolhida, não tem dom para ser pastor. É inteligentíssimo, estuda a Bíblia, sabe tudo da Bíblia, mas não foi chamado para ser pastor. Não foi chamado para ser ministro. Deus não quer que você seja aí. Às vezes Deus quer te dar uma ocupação, um cargo da polícia, um cargo, vamos dizer assim, que não tem nada a ver com o ministério. Entendeu? Na área da justiça, não sei. Mas você está teimando em ser aquilo que não quer. Ou a mesma coisa que você quer ser um juiz, mas Deus chamou para ser um ministro dele. Aí você fica aquele embate, né, dentro de você. Até para levar a presença de Deus não é qualquer pessoa. Não é. São escolhidos de Deus. Qualquer um pode pregar a palavra de Deus? Pode. Qualquer um pode falar do amor de Deus? Pode. Se você acredita em Deus, no poder de Deus, o que Ele fez, enviou seu Filho, você pode falar do amor de Deus. Mas há aquelas pessoas que Deus escolhe para estar à frente, para liderar, sim, como líderes. Porque tinha pessoas que falavam de Deus no tempo de Moisés, todos falavam de Deus, das grandezas de Deus. Mas Deus escolheu um líder, Moisés, um ajudante, Arão, uma intercessora, Miriam. Entendeu como é que Deus faz? Como é que Deus ele pega os dons e faz separação? Porque a palavra está dizendo aqui, e levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. É sagrado, não era qualquer um que podia pôr a mão. E a palavra de Deus, tem gente brincando, sim, pega a palavra, lê um versículo, Deus mandou te falar isso, Deus te mandou falar aquilo. Nem tem fundamento daquilo que está falando. Lá, gente, às vezes, sério, nem gosto de ver muita coisa que está aí no YouTube, porque eu não tenho paciência para isso, mas você vê assim umas pessoas que colocam lá um subtítulos, que Deus vai visitar a pessoa que te fez mal, que Deus vai trazer o homem que você pediu a ele. E eu, gente do céu, que base bíblica tem para isso, meu Deus? Tenha misericórdia desse povo. Agora depois teve um lá que falou assim, R$50 você leva esse mel que é ungido no monte e traz o seu amor em 3 dias. Até mendiga gospel tem hoje. Não tem fundamento bíblico para isso, meu amor. Não tem. Não tem. Você é amado de Deus. E se você é amado de Deus, você tem que conhecer quem é esse Deus de verdade. Você tem que ter fundamento bíblico para tudo. Se está na Bíblia, é aqui que você foi buscar? Tem isso aqui? Então tem fundamento bíblico. Deus já fez e Ele pode repetir e fazer igual, da mesma forma, ou parecido, mas Ele faz. E se Ele não quiser fazer nada igual e fazer diferente, também Ele faz.
Mas tem que ter algo que vem aqui da palavra. Aonde é que você viu vender mel ungido do monte por R$ 50 para trazer o seu amor em 3 dias? Você que está com um casamento bagunçado, está quase à beira do divórcio, ou já se divorciou. Em 3 dias você passa, come aquele mel e misericórdia. Há muita gente que está tocando a presença de Deus e vão ficar doentes. Vão ficar doentes. Porque primeiro já matou o espiritual, mas depois vai colher as consequências. E ai daquele que tenta escarnecer. Tenta, porque não escarnece de Deus. Deus até dá corda, né? Eu sempre falo, dá corda. Mas uma hora ele puxa. Então Deus tem os seus sacerdotes, os seus levitas, e foram através deles que fizeram subir ao templo que Salomão havia construído. A arca representa isso. A aliança, a presença de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a provisão de Deus. Tudo dentro da arca, né? Porque é assim que Deus faz. E a palavra de Deus hoje, nesses dias, né? Que depois que a arca da aliança desapareceu, vamos dizer assim, né? Porque ninguém encontrou mais. Alguns dizem, alguns estudiosos, que a Arca da Aliança desapareceu provavelmente no tempo em que Jerusalém foi destruída pelos babilônios. Lembra quando eles foram levados cativos? Pois é. E eles levaram também a arca de lá, deram cabo delas, bem dizer assim. Mas não, eu acredito que o próprio Deus escondeu para não se tornar uma idolatria no meio do povo. Porque é a palavra dele é que faz diferença na sua vida. Às vezes Deus vai usar pessoas para profetizar na sua vida. E a palavra diz que ele não faz coisa alguma se antes revelar os seus segredos aos profetas. É bíblico. E há profetas. E há homens de Deus e mulheres de Deus. E talvez alguém vai profetizar algo na sua vida e é Deus usando a boca da pessoa para falar com você. Mas nós sabemos que tem momentos que Deus não vai usar profetas para falar conosco. Tem momentos que Deus vai falar conosco através dos sonhos. Quem tem dom de sonhos sabe quando Deus está falando. Mas tem pessoas que não têm nenhum dom em relação a sonhos. Mas quando abre a palavra e vai ler a palavra, Deus revela na palavra. E Deus explica para você a sua situação. E Deus mostra para você aquilo que você precisava entender. Hoje, o que você tem em mãos, a sua Bíblia, onde você tem a sua Bíblia, ela é a arca da aliança. É através dela que você fez uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança com você. É através dela que vem a provisão. Quando eu leio as Escrituras, quando eu medito nela de dia e noite, eu estou declarando para mim mesmo, o Deus que fez na vida desses homens e mulheres que estão aqui, é o mesmo Deus que pode fazer na minha vida. A palavra diz que quando a arca estava lá, e depois tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encher a casa do Senhor. Quer ter experiências com Deus? Quer? Come mais da palavra, leia a palavra, medita na palavra, tira o seu tempo para com Deus. Se você não tiver tempo durante o dia, tira 30 minutos durante a sua madrugada. Às vezes dá uma preguiça de acordar, né? Principalmente de madrugada, que é o sono mais pesado. Mas tira pelo menos 20 minutos do seu tempo, você vai ter experiências e você vai ver a glória e o manifestar de Deus na sua vida. Como aqueles sacerdotes, eles viram a glória de Deus naquele lugar. Deus está falando aqui com você. Você tem um tesouro nas suas mãos. Aprenda a usar em seu favor. Não fale nada do seu achismo, porque muitas vezes a gente fala, né? Eu acho. Então, se você acha, você não tem certeza. Mas quando você conhece de verdade, você fala assim, não, está escrito assim. É assim porque está escrito assim. Então, você tem base para responder questionamentos, que muitas vezes você vai ser confrontado. Mas se você ter uma boa palavra e a palavra de sabedoria que vem de Deus, no tempo certo, você terá respostas para tudo.
Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Obrigada por tudo, a mensagem de agradecimento, viu? Muito obrigada. E que Deus possa te guardar e te livrar de todo o mal, tá bem? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa. E fica firme e forte que Deus é fiel com você. Um beijo grande, forte aí no seu coração. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Amém.